Fala, Bom meu amigo Marcelo, dia. tudo bem? Tudo Bom bom, dia. professor? Como vai? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. Como é que estamos aí de pandemia, já terminando essa fase mais crítica? Está abrindo aos poucos aqui. Vamos lá. É uma adaptação, né, que a gente tem que se submeter, mas tem que ir em frente, né? Não tem jeito. Sim, sem dúvida. É uma Bom, honra poder participar com você dessa que é conversa. isso. A gente aqui agradece. Já tivemos vários grandes civilistas aqui, não poderíamos encerrar essa temporada jamais sem a sua presença, professor. Seria um. Obrigado pelo convite. Bom, o professor Flávio Tartucci é um professor conhecido no Brasil inteiro, mas não custa nada a gente lembrar rapidinho aqui um pouco do seu currículo de forma bem resumida, né? O professor Flávio Tartucci é pós-doutorando em Direito Civil pela USP, é doutor em Direito Civil pela USP também, mestre em Direito Civil comparado pela PUC, São Paulo, graduado pela Faculdade de Direito da USP, professor titular permanente, coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu da EPD, Escola Paulista de Direito, professor, conferencista, autor de várias obras jurídicas, advogado, membro do IBDFAN, do IBD Civil, fundador e presidente do IBDCONT, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, e autor de diversas obras, como a coleção de Direito Civil, que a gente tem aqui, coloquei só o volume 1 aqui, porque são 6 volumes, na verdade, né? Um Código Civil Comentado, que é uma obra coletiva com vários autores, e também o consagrado Manual de Direito Civil, entre outros vários livros aí que sempre são um sucesso de venda. Professor, o senhor nasceu em Passos, Minas Gerais, não é isso? Isso E mesmo. vendo aqui o seu currículo, a gente percebe que o senhor construiu a vida acadêmica e profissional em São Paulo, né? Como é que foi essa transição aí, Minas e São Paulo, na sua vida? Na verdade, a família da minha mãe é daqui, né? Então, eu desde criança venho para São Paulo, então já era natural eu vir para cá, né? Fazer faculdade, já havia um planejamento para mim e para minha irmã, né? Para a gente vir para cá, e acabamos vindo e ficando, né? Minha mãe acabou ficando lá em Minas, né? Meu pai já é falecido, mas a gente acabou ficando. Foi tudo planejado para a gente vir para cá, deu tudo certo. E a gente já era acostumado com a cidade, com essa loucura de São Paulo desde criança, né? Então, foi assim. Sempre foi Eu, na aclimação, no bairro da Aclimação, meu avô morava aqui, né? Então, foi assim. que bom. Vendo aqui seu currículo, sua história, suas atividades, né? A primeira coisa que vem à mente é tempo, né? Como é que o senhor consegue organizar sua agenda, seu tempo para dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? E em todas elas tem um destaque, né? Muita gente reclama de tempo, de falta de tempo, que não tem, correria e tal. Mas aqui, muitas coisas são feitas e todas elas de grande destaque. Qual o segredo aí para gerenciar o tempo? Isso eu não sei dizer, mas eu acho que é um pouco a gente planejar e a gente gostar do que faz, né? Eu gosto muito do direito civil. Então, eu não sei como explicar isso, né? Ter as pessoas certas ao seu lado, trabalhar sempre em conjunto. Então, é uma soma de coisas, Marcelo. Mas eu não Uhum. sei como explicar. Planejar a semana, planejar o mês, o dia, né? Tem gente que gosta de dizer que dorme 2, 3 horas por dia. Tem outros que não funcionam bem assim, que precisam descansar, Eu durmo muito. dorme bem, né? Porque tem gente que se orgulha, eu durmo 2 horas por dia e por isso eu dou conta. Eu, por exemplo, não funciono assim também, eu não consigo, né? Então, Durmo dormir, bastante. Durmo 9 horas, 8 horas, até olha aí, 10 às vezes. que bom. Então talvez seja esse o segredo, né? A bateria carrega e fica. Eu durmo bastante, sempre gostei de dormir. Uhum. E professor, o que veio primeiro aí na sua carreira, né? Escritor, professor, como foi? Você se formou, já foi direto fazer mestrado, doutorado e. Não. Primeiro a advocacia. Eu não Ah, pensava em ser professor. Acabou a vida me levando para esse rumo, mas eu pensava mesmo em ser advogado. E aí fui fazer uma pós, gostei. Aí logo depois acabei indo para o mestrado, mas eu não pensava em dar aula. E acabou a vida me levando para esse rumo, né? uhum. Mas assim, quando começou a escrever, você tinha uma noção, já um objetivo, por exemplo, que. Ah, eu vou Então, escrever uma colega. mas escrever é curioso, porque eu comecei fazendo material de aula, né? Tipo, apostila para os alunos. Aí depois a apostila virou um material de pós lá, da pós do Luiz Flávio Gomes, em 2003. Aí depois virou livro para concurso. Depois veio a ideia do manual, quer dizer, foi evoluindo aos poucos, né? Primeiro o Uhum. roteiro de aula, depois o resumo,
depois uma apostila, depois a apostila um livro para concurso, depois virou a coleção, e depois a ideia do manual, né? Que surgiu em 2009 e terminei em 2009, 2010, né? Foi quando ele saiu. Então foi assim. A coleção é uma coleção de 6 volumes, né, densos, em média 700 páginas cada volume. Quanto tempo demorou para fazer uma obra tão grande, tão densa como essa? E ela foi surgindo volume a volume ou de repente... Não, foi no volume a volume. A primeira edição do volume 1 é 2003, depois 2004, 2, e aí foi seguindo. Eu convidei o Simão para fazer os volumes 4, 5, 6 comigo. Depois ele preferiu sair, porque ia fazer a coleção dele, né? Mas demorou, e o volume único foi 1 ano praticamente, né? Foi muito sacrificante fazer o volume. O volume único. Foi 1 ano. Eu até costumo dizer que eu fui parar no hospital quando eu fiz esse volume único 3 vezes no ano, no final do... Sério? Sério, foi muito sacrificante fazer esse livro. Por quê? Qual o grande desafio dele, então? Era um tempo muito complicado. Também eu estava defendendo doutorado, meu primeiro filho tinha nascido, né? Então, foi muito sacrificante. Eu tive esse pico de estresse, né? Fiquei muito nervoso. Então, não foi fácil não conceber o volume único. Foi um sacrifício enorme, né? Olha só. Porque muita gente pensa assim, é fácil, depois de ter uma coleção, vou fazer um manual, um volume único. Vai ser, vou resumir. Não é assim, né? Não, e a coleção ela foi crescendo aos poucos, assim, né? Ela não veio de uma vez só, e hoje ela tem esse conteúdo. Mas eu vejo lá confrontando, né? Porque ali em cima eu tenho as primeiras edições, ó, amarelinha. Amarelinha, né? Isso, eu tive alguns volumes. Confrontando lá e vejo como ela foi crescendo aos poucos, né? Uhum. Com ideias novas, com atuação profissional, né? Uhum. Então, nessa última edição, por exemplo, no volume de coisas, eu comento lá a questão da inversão da cláusula penal, né? Dos contratos imobiliários, volume 2 também, que foi o julgamento do ano passado. Então, a gente vai aumentando o livro ano a ano. Como é que é esse processo de atualização das suas obras? Porque o Brasil é uma loucura, né? A legislação toda hora muda, vai e vem. Eu tenho dividido por pasta, assim, no e-mail, né? Então, eu vou dividindo durante o ano em pastas, e a partir agora de agosto eu já começo a fazer atualização. Uhum. Então, o manual... eu vou separando o material por pasta, depois eu vou distribuindo. O manual, e salvo engano agora a coleção também tem, né, a sala virtual. Como é que foi esse projeto da sala virtual? Como é que funciona isso aí? Me parece bem interessante, né? Tem uma senha, ele entra no material e aí tem aula, eu vou atualizando com a jurisprudência, com a lei, com artigos meus. Então o livro nunca fica desatualizado, né? Porque você entra lá, tem atualização constante de materiais, textos. Agora mesmo deve sair informativo do STJ, eu mando lá para a editora e a editora alimenta. Todo livro tem uma senha, você entra. E aulas também, agora a gente deu um tempo por conta da pandemia, mas eu tinha gravado em janeiro aulas sobre a lei da liberdade econômica, né? Muito bom. O livro fica vivo, né? O tempo inteiro ali, em constante contato com o leitor. E uma obra curiosa também é o Código Civil, comentado com vários parceiros, Anderson Schreiber, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Mello, Mário Luiz Delgado. Foi difícil fazer um código comentado com tantos outros colegas? Olha, eu adoro trabalhar em time, você sabe disso, né, Marcelo? Adoro essa história de trabalhar em conjunto. E aí eu já tinha essa ideia, pensei em 4 colegas da minha geração, né? Quando foi feita a primeira edição, entre 40 e 50 anos. Eles toparam, a gente fez uma reunião aqui em casa com as diretrizes do livro, muitos eu já conhecia, né? Segundo o professor Anderson Schreiber, aqui na nossa conversa, disse que o pontapé inicial foi um churrasco. Foi aqui, tá? E que esse churrasco gerou aí o código, né? E aí nós tivemos várias ideias, né? E fizemos o livro, né? E o livro ficou muito bom também, foi muito bem recebido. Ano passado foi um dos códigos que mais vendeu, né? E é um livro com uma proposta bem objetiva, direta, bom para consulta, né? Que é uma obra de consulta, né? Para o dia a dia do profissional. Existe a obra de estudo, né? Como é o manual, como é a coleção. E existe a obra de consulta, que é essa obra, né? Para você consultar no dia a dia. Eu mesmo vejo, eu estou cercado de livros, né? Eu tenho os meus casos aqui, meus pareceres, eu consulto todos eles. O senhor estuda muito, professor, ainda diariamente? Não? Tem uma rotina de estudo? Eu não tenho, eu tenho uma rotina de estudos
como que eu vou dizer? O tempo inteiro, né? Porque eu fico recebendo os materiais dos julgados, eu fico o tempo inteiro pesquisando e tem os meus casos, né? Arbitragem, parecer, que a gente tem sempre que estudar. E às vezes eu paro para escrever um artigo e vou pesquisar nessas obras que estão aqui comigo em casa. Nesse atual momento, né, o direito civil, a gente teve várias mudanças, regime jurídico emergencial, lei de liberdade econômica nos últimos anos. Impressão minha, ou os civilistas, o senhor, por exemplo, tem dado uma atenção especial ao processo legislativo, não ficar apenas sendo doutrina, mas tentando também participar desse nosso processo legislativo, né? Eu tenho essa impressão. Como é que tem sido isso? Olha, realmente, a gente de uns anos para cá, a gente tem aumentado aí o nosso trabalho legislativo, muito intensamente, porque nos últimos anos nós tivemos leis problemáticas para o direito civil. Então, a gente começou a atuar na lei da liberdade econômica, agora com a lei nova de uma maneira mais articulada, né? Trabalhamos bem e o nosso trabalho segue, né? Nós temos uma união aí de civilistas de várias escolas para esse trabalho legislativo efetivo que a gente tem procurado fazer em conjunto. Qual a sua leitura do resultado final aí do RGET? Houve muita mudança, né? Tinha muita proposta da área contratual e de repente... Era uma proposta muito bem feita, né? Eu tinha algumas discordâncias, mas nós chegamos em pontos comuns, né? Liderados lá pelo professor Otávio Luiz, o professor Rodrigo Xavier também, e no final foi decepcionante por conta dos vetos, né? Muitos deles sem razão, infelizmente, né? A gente trabalhou, conseguimos uma união inédita, conseguimos passar no Senado com facilidade, no Congresso, na Câmara também. Aí, no momento final, os vetos nos decepcionaram, mas faz parte da vida jurídica, né? Da democracia também, né? Acima de tudo. Claro, né? Professor, o senhor é um autor muito lido. Todas as suas obras que a gente mencionou aqui são obras de referência hoje em dia, né? É raro uma faculdade, um curso que não tem ali seus livros na bibliografia, na biblioteca, de modo geral. A que o senhor atribui isso, né? Com esse sucesso todo editorial, com os alunos, os universitários e os pós-graduandos também. Qual o segredo dessa escrita tão precisa, né? Eu não sei. O que eu ouço dizer é que os livros são muito práticos, muito claros, muito objetivos, trazem problemas, trazem jurisprudência, né? O pessoal na coleção gosta das questões, eu já algumas vezes quis tirar, mas não, deixa as questões, né? É um conjunto, eu acho que as obras são muito objetivas, né? Muito claras. Eu acho que o leitor que tem que dizer, para mim, eu ouço isso, né? Eu observo muito nos seus livros uma tendência também de falar muito de jurisprudência, né? Dos enunciados, CJF, assim. Seria esse um traço marcante na sua obra? Na minha opinião, sim. Talvez a da coleção de direito civil que mais a gente observa esse viés prático, né, da jurisprudência. Assim, algo estratégico isso aí, pensado mesmo, porque é muito útil. Foi natural, porque o civilista ele existe para resolver os problemas das pessoas, né? Sempre tive isso para mim, né? Que o civilista tem que resolver os problemas das pessoas e a gente procura mostrar a resolução dos problemas, né? Pela jurisprudência e pelos exemplos também. Às vezes eu pego exemplos do dia a dia e eu acho que é um diferencial, né? E essa vocação aí para ser professor, depois do início da advocacia, começou a escrever e depois lecionar. Então, eu sempre dei aula, Marcelo. Eu dei aula na escola que eu estudava lá em Minas. Eu dava aula para os meus colegas, meus amigos de infância. Depois dava aula de karatê. Olha aí. Da aula, né? O karatê me ajudou muito para ter disciplina, né? Essa história de trabalhar em conjunto, em equipe também. Até hoje faz karatê? Natural, né? Meu pai também deu aula. Faz karatê ainda até hoje? Fazia, né? Tava fazendo, mas agora vai ser complicado voltar, né? Fazer com uma distância enorme aí de uma pessoa para outra, né? Pretendo voltar, vamos ver, né? Todo professor, obviamente, teve também vários professores, várias pessoas que influenciaram, né? Que influenciaram. Todo autor, todo escritor também tem seus livros, seus autores, né? Quem são as suas grandes influências aí no mundo jurídico?
Ó, para dar aula, professora Maria Helena Diniz, professora Gisela Ironaca, professor Álvaro Vilaça Azevedo, esses foram os meus grandes professores no mestrado, doutorado, na graduação. Agora, livros, eu gosto muito do Limões de França, né, que é muito objetivo, Silvio Rodrigues, Clóvis Bevilacqua, né? Tem vários, né, da minha geração, Pablo Pamplona, né? São vários autores que eu uso, sempre cito. Uhum. O Cristiano Neto também me ajudam bastante também nos meus casos. Sim, dois grandes. Um traço também interessante da sua... Gustavo Tepedino. Opa, esse é um clássico, né? E também os que estão comigo me influenciam muito no código, né? O Schreiber, o Simão muito, né? O Simão, o Mário, o Marco Aurélio, eles me influenciam bastante também. Uhum. Eu já vi numa palestra, uma vez o senhor falando uma coisa que eu não sei se muita gente sabe. Por exemplo, quem olha seus livros observa sempre a mesma cor, né? Azul. Isso. Essa preferência aí pelo azul. Muita gente não sabe, mas todos os seus livros, os livros que têm seu nome, atualmente, pelo menos, tem essa cor. Todos eles, né? Tem a cor azul. Qual o motivo dessa preferência? Homenagem à professora Maria Helena Diniz, que adora o azul. Aliás, a coleção dela está ali. E eu, por homenagear ela, também tenho adotado o azul. Agora vai ser um problema, porque a gente já usou muitos tons de azul, vai ser diferente. Agora, para fazer novo tom de azul vai ser difícil, mas é uma homenagem a ela. Muito bom, realmente. Eu já tinha visto. Me incentivou muito a fazer a coleção. E o Pablo e o Pamplona, que estão aqui também, porque foram os primeiros da minha geração, né? E ajudaram a dar coragem aí para nós, para a gente fazer a coleção. A gente surgiu em conjunto. Professor, a gente viu um momento muito delicado, conturbado, né? É ativismo judicial de um lado, um certo flerte, às vezes, com autoritarismo de outro, fake news de outro, discurso de ódio, proteção de dados pessoais, assim. Como é que você está encarando esse futuro diante desse caldeirão que a gente vive hoje? Né? Está otimista, está pessimista? Qual a sua... O civilista naturalmente ele é um pessimista, né? A gente faz um esforço, eu pelo menos, a gente faz um esforço para ser otimista, mas eu encaro tudo isso não como derrocada, mas como mudança, transformação. A humanidade ela vai se adaptando a essas mudanças, né? A humanidade vai realmente trabalhando com aquilo que a gente tem desafio, né? Eu olho aqui em volta, essa cidade imensa aqui, e ela está sobrevivendo a essa pandemia dentro do possível, né? Uhum. Então, o ser humano, ele consegue se adaptar e mudar. Realmente são momentos complicados, mas a humanidade já passou por momentos mais complicados do que esse, né? Uhum. Que é o curioso do direito civil, ele sempre esteve presente, né? Mais de 2000 anos, né? Estamos aí. Isso, com seus institutos clássicos, né? E resolvendo os problemas. Mais uma vez, está resolvendo os problemas, de acordo com os desafios que surgem, né? A gente já passou o direito civil, né? Por tempos pandêmicos, né? Então é mais uma pandemia, mais dificuldades, né? Temos aí um mundo muito cindido, digamos assim, muito dividido, né? Com discursos que são discursos muitas vezes apaixonados e distantes da técnica, muita ideologia, muita força. Eu tenho um amigo que fala muita força e pouca técnica, né? Então eu procuro sempre analisar as questões do ponto de vista técnico, né? Eu não tenho o costume de entrar em embate político, porque a técnica ela acaba muitas vezes suplantando a esses discursos de paixão, né? Uhum. Você pode perceber que eu fico... Não que eu não tenha uma visão política, sim, mas eu não penso que os meus seguidores aqui, por exemplo, queiram saber de posição política, né? Até porque as pessoas estão... São as questões que eu posso mais colaborar, eu penso. Uhum. A gente tem um momento também em que se coloca que existe uma constitucionalização do direito civil. Na leitura dos seus livros, a gente vê aqui e ali uma certa preferência também por essa metodologia, né, do direito civil constitucional. São críticos de um lado, elogios de outro. Como é que você ouviu essa transição daquele modelo tradicional, clássico do direito civil, para um direito civil constitucionalizado? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, realmente o direito civil constitucional surgiu no momento em que o direito civil clássico, ele, digamos assim, tinha dificuldade de resolver os problemas, né? Mas agora isso tem acontecido comigo também.
nós temos tido um retorno ao direito civil clássico, um certo equilíbrio entre essa visão mais clássica e uma visão constitucionalizada. Eu também acho que a gente tem que pensar que todos nós somos civilistas, né? Sejam aqueles que seguem uma visão mais constitucionalizada, uma visão mais clássica, e procurar pontos em comum para fazer o direito civil progredir. Isso tem me guiado nos últimos anos, inclusive nessas jornadas legislativas, né? Para que as categorias jurídicas, por exemplo, do direito civil, não sejam aniquiladas, né, por outros argumentos que hoje surgem, né? Conversei com o professor Marcos. Econômico, por exemplo, de suplantar o direito privado com suas categorias, né? Custe o que custar. A gente tem que tentar um equilíbrio, né? O direito e a economia, um equilíbrio, mas não que o direito seja suplantado pelo argumento econômico. Então, eu acho que o direito civil, ele hoje clama aí por uma união, seja nessa visão mais constitucionalizada, essa visão mais clássica, porque elas não se excluem, elas se complementam. Uhum. Falando nisso, a gente está aí praticamente há um ano da Lei de Liberdade Econômica. Como é que o senhor recebeu essa lei no âmbito aí do direito civil? Houve muita crítica, foi muito tenso aquele momento também. Como é que foi a entrada da lei? Eu conheço alguns que fizeram essa lei, ela surgiu no Ministério da Economia, né? E ela era uma lei ultralibertária, por exemplo, colocava o dolo como requisito do desvio de finalidade na desconsideração, né? A desconsideração praticamente ficaria impossível. E eu acho que aí os civilistas trabalharam bem, o Congresso Nacional conseguiu segurar os ímpetos, né? Ultralibertários, e no final ficou uma lei muito boa. Eu acho que ficou uma lei bem interessante, muitas coisas do que já se dizia na doutrina e na jurisprudência. Eu achei que ficou não sei a sua opinião, Marcelo, mas eu acho que ficou uma lei boa. Agora, o problema é saber se essa lei é uma lei dirigida substancialmente para relações empresariais, para relações paritárias, em pessoas em posição de igualdade, de simetria, né? Nesses tipos de negócio, a intervenção é menor, tem que ser menor mesmo, né? Sobretudo nos contratos empresariais. Agora, eu não sei agora, com esse furor intervencionista, né, com a pandemia, se a lei ela consegue ter a força que ela tinha até o ano passado. Quando ela surgiu... econômica, né? Esse ano foi a lei da pandemia. Isso, ela mal surgiu, veio a pandemia, que leva a outro caminho, né? É um momento interessante, porque a gente teve uma lei de liberdade econômica e, em seguida, essa tendência de intervenção por causa da pandemia. Como é. A humanidade, no começo de século, ela é liberal, é libertária, aí vem algum acontecimento e muda, vira a chave, né? É o que está acontecendo agora, né? Impressionante. Professor... Aconteceu no início do século passado, Marcelo, repetindo agora de novo. Professor, hoje nós temos no Brasil vários institutos, né, de direito civil, o IBD Civil, o IBDFAM, o IBERC, e ano passado o senhor nos brindou com o IBDConte, Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Como é que foi essa ideia, né, desse projeto tão bacana? Marcelo, eu sempre falo isso, o instituto é nosso, né, é o nosso instituto, né? Então, eu tinha essa vontade também, achava que a minha geração também tinha que ter um instituto, né, especialmente direito contratual, que faltava. E aí veio a ideia, aquela história de gostar de trabalhar em conjunto, né? Uns colegas, né? Chamei a professora Angélica Carlini, que é uma referência, né? Eu sempre falei isso para ela, uma grande jurista, e o Brasil, não só com o IBDConte, mas com essa interação, está conhecendo a professora Angélica Carlini, né? Uma grande especialista em seguro. Outros colegas também, grandes schoolers do direito privado, né? Aqueles que têm escola, e aí está sendo um sucesso muito bom. Você está conosco aí no Piauí, em Teresina, você e o Gabriel, né? Isso, muito orgulho. Era para a gente estar fazendo coisa, mas a pandemia veio bem na hora aí, né? Tinha um congresso já agendado, né? Tinha um congresso agendado para junho, né? Como é que ficou? Foi reprogramado? Vamos tentar fazer ano que vem presencial, né? Presencial, né? Falando nisso, né? O mundo virtual, reuniões virtuais, presenciais aí. Você acha que vai mudar muita coisa daqui para frente com essa tecnologia, esse experimento que nós estamos vivendo hoje? Presencial, virtual? Sim. As aulas, especialmente de pós, eu acredito que sim. Mas, Marcelo, você não tem impressão mais do que aula presencial? Sim.
Sim. Você não tem essa impressão que cansa muito? Tenho, cansa. Fica um pouco estressante com o tempo. Mais rapidamente você vai tendo aquela fadiga. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Né? É muito útil, muito prático, por um lado, mas dá aquela fadiga, pelo menos eu tenho essa sensação. Está falhando aqui agora. No começo eu tinha a impressão, tranquilo, dar aula aqui de casa, computador, eu tenho até uma lousa, né? Eu adquiri uma lousa para dar aula, mas aí com o passar do tempo, eu e vários colegas meus dizendo, olha, eu não consigo mais dar aula 3 horas de pós, por exemplo. Então eu tenho a impressão que no final cansa até. Eu acho também. Você ganha com aquele deslocamento, né? Não tem aquela necessidade de viajar ou de pegar um trânsito, mas assim, em casa tem essa sensação de conforto, mas aquele momento com a tela ali, o tempo parece que vai passando, eu acho até mais devagar. E, sem dúvida, grandes congressos, grandes encontros, tem aquele contato presencial que isso não tem preço, né? Eu acho que isso aí também nunca a gente vai conseguir superar. Professor, e quais os desafios do direito civil agora para esse novo século? Como é que você está vendo isso aí? Caiu a conexão? Voltei aqui. Está me ouvindo? Opa! Um... Como é que você está vendo o direito civil nesse novo século? Né? Quais os nossos grandes desafios? Estou de volta. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Quais os grandes desafios do direito civil para esse início de século aí? O nosso novo século o nosso Não estou ouvindo. Caiu novamente aqui o seu contato. O senhor está me ouvindo agora? Não deu para ouvir a sua resposta. Está ouvindo, professor? Infelizmente o professor caiu a conexão dele. Vamos ver se ele entra novamente. Eu não encerrei aqui a nossa para tentar não perder o que a gente conversou até agora. Vou aguardar aqui mais alguns instantes para ver se ele retorna nessa mesma transmissão. Opa! Está conectando. Estou de volta. Que bom. Então vamos... é assim. É isso aí. Falando da tecnologia, né? Professor... Ô, Marcelo, trava um pouco os comentários, porque às vezes o comentário que derruba. Tá joia. Por favor. Depois a gente abre. Já estamos aqui nos finalmente, né? Para concluir, antes que a internet nos derrube de novo, os desafios do direito civil agora para esse início de século, né? O que é que você está vendo aí de grandes desafios? O desafio principal é superar a pandemia. O século XXI começou em final de 2019 para 2020 com a Covid, né? Saber como vai ser o direito a partir de agora. O direito privado tem conseguido, né, resolver os problemas, né? E então eu acho que a primeira questão é saber como vai ser o direito adaptado a esse momento pandêmico, né? Existe um debate, você mencionou aí, muito grande sobre liberdade de expressão, intimidade, né? Isso, né? Vamos ver como é que o direito vai se adaptar a esse momento difícil, complicadíssimo para todos nós, né? Sem dúvida.
O Código Civil de 2002, professor, muita gente ainda critica, outros elogiam. Como é que o senhor recebeu o nosso, entre aspas, novo código, né? Já são quase 20 anos aí. Alguma coisa que o senhor mudaria? Olha, é difícil falar, né? Eu acho que muita coisa poderia ter mudado, mas quando veio o código, eu estava começando minha carreira como professor, eu surgi como professor com o código de 2002, né? E devo isso a esse projeto magnífico. Eu acho um código muito bom. Na linha de outros códigos, é um código muito bom. Mas pode ser que daqui a um tempo se faça um novo, né? Como o código comercial, código argentino, que é um super código, que tem vários temas nele, tratarial, direito do consumidor. Talvez daqui a uns anos nós tenhamos um código assim, mas no final é um código muito bom. A gente tem problemas de adaptação, problemas que até a jurisprudência já superou, como a sucessão do companheiro, né? O Supremo declarou inconstitucional 1790. Mas esse é o papel do código, né? Ele existe, ele tem geralmente uma duração longa, né? E eu não sei, Marcelo, eu tenho a percepção que o direito privado no Brasil funciona e funciona muito bem. Né? Uhum. Temos leis boas, temos jurisprudência bem feita no âmbito, especialmente do STJ. Claro, né, a gente muitas vezes não concorda com decisão. O problema é que muitas vezes não se sabe perder. A pessoa não concorda com a decisão e quer detonar a decisão. Né? Uhum. A professora Ada tem uma frase, a professora Ada Pellegrini, que eu uso sempre em embargo em sentença de declaração em arbitragem, quando a parte entra com embargos infringentes. Uma frase assim, Marcelo: o vencido nunca será convencido. As pessoas muitas vezes criticam as decisões porque não concordam com elas, a gente tem que ceder. Né? Uhum. Mas eu acho que o nosso direito privado, Verdade. essa é uma mensagem que eu vou deixar, ele funciona muito bem, pelo menos a minha realidade. Eu gosto sempre de também usar essa frase, a realidade de cada um. Eu acho que funciona bem. Funciona no STJ, nas câmaras arbitrais, o nosso tribunal aqui funciona também, em matéria de direito privado. Agora, hora se perde, hora se ganha, e tem que saber ganhar e, sobretudo, perder. A gente aprende mais na derrota, né? Uhum. Verdade. Professor, então, para concluir, gostaria de agradecer demais pela sua presença. O tempo é ouro, eu sei que seu tempo aí, essa agenda é extremamente concorrida. Muito obrigado mesmo por ter concedido esse tempo para a gente aqui hoje. Na verdade, muito obrigado desde sempre, desde que a gente começou esse projeto aí de Civilista no Instagram. Eu acho que o primeiro sorteio que a gente fez aqui foi o seu livro de obrigações. Sim. Assim, quando o perfil e a caneca era... também. A caneca não está lá no escritório, que é aqui perto. Está aqui. Lá, tá lá. A minha não está aqui, está lá no escritório. Então, assim, eu acho que uma marca sua, além de todo esse talento jurídico, é a generosidade, essa capacidade de agregar pessoas ao seu redor. O professor Anderson Schreiber também até comentou aqui que o senhor tem um manual consagrado e que está no mercado há muito tempo e incentivou demais que ele fizesse também o manual dele. Né? A gente vendo como esse é o seu espírito, né? de agregar, de somar, de trazer pessoas boas para perto. E isso realmente não é algo tão comum. Então, acho que muito desse segredo que a gente falou aqui, essa sua capacidade de trabalho e também de agregar as pessoas, né? De construir essas alianças que são fundamentais. Então, muito obrigado. Foi uma honra muito grande para a gente, tudo isso aqui que aconteceu hoje. Obrigado, Marcelo. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui sobre essa questão. Realmente eu gosto de trabalhar em conjunto, né? E gosto de equipe, de time, né? E só aprendi no karatê, eu falei aqui, eu tinha um professor de alemão, que era o Mark, que faleceu infelizmente há pouco tempo, que dizia o seguinte: o alemão, ele pensa em conjunto para crescer individualmente. Às vezes a gente aqui no Brasil pensa muito individualmente e acaba não crescendo em conjunto. Então, crescer em conjunto acaba sendo também um crescimento individual de cada um de nós. Então, a gente tem que realmente pensar em conjunto para que o nosso direito privado cresça cada vez mais. E conte comigo sempre, meu amigo, para que você precisar. Esse teu belo projeto, né? E que você consiga seguir adiante, estou sempre à sua disposição. Tá bom. A gente que agradece, professor. Estamos aqui sempre às suas ordens.
Então, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui hoje, vários professores, vários colegas, vários alunos. Muito obrigado e até a próxima aí. Vi aqui do professor Eduardo, do professor Arthur. Eu vi vários juristas aqui. É isso aí. O ex é meu amigo de infância, ficou falando umas besteiras aí. Quero mandar um abraço para todos aí. Tá bom. Pois um abraço, professor. Bom dia a todos e até breve. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.